Pai Senhor Jesus, gente, uma boa noite. Tô aqui para compartilhar mais uma parte do meu testemunho, mas antes de mais nada, eu quero compartilhar a palavra de Deus rapidamente com você. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum fornicador, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que acontece? Muita gente questiona, gente, masturbar é pecado? Eu cair antes do casamento, eu ter relações antes do casamento, é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus e tudo aquilo que não é princípio de Deus. Então, o que acontece? Todo mundo sabe que eu saí da prostituição, né? E eu era uma pessoa que eu tinha um sexo totalmente ativo. Né? Tinha muitas relações sexuais, eu era uma pessoa muito acostumada a isso. Só que como que foi o meu processo de libertação? Eu sempre falo que o processo de libertação você precisa, claro, a força de Deus sobre todas as coisas, mas a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é que não vai nos confrontar e nos libertar. E também você precisa dizer não a primeira vez, pelo menos. Porque depois que você nega a primeira vez, a Bíblia diz, fuge da aparência do mal e o diabo fugirá de vós. Então, primeira vez você precisa dizer não. No meu começo eu tinha muita vontade de me masturbar, eu era uma pessoa que assistia muita pornografia, muita mesmo, eu era totalmente viciada em pornografia, eu era o tipo de pessoa que eu tava no trânsito e eu me masturbava. Era uma coisa, assim, terrível, sabe? Então, pra eu ser liberta, eu precisei jejuar. Muita gente questiona como que foi seu processo. O que me ajudou muito no meu processo de libertação foi o jejum. A masturbação, ela é o ato de impureza, né? Então, a fornicação também, você cair com uma pessoa que você não é casado, ou com algum namoradinho, ou com algum ficantezinho, tudo isso não agrada a Deus. Por quê? Porque Deus tem uma pessoa para você. E se você tá se deitando com alguém que não é essa pessoa que Deus tem para você, automaticamente você está cometendo o ato da fornicação. Então, esse ato é um ato que não agrada ao Senhor. Né? É muito difícil ser liberto dos desejos sexuais, mas como que foi? Porque eu gostava de mulher, eu gostava de homem, eu gostava de tudo, né? Então foi muito difícil. A primeira semana pra mim, eu sem sexo, foi a pior semana. Na verdade, a primeira e a segunda semana foram as piores semanas, assim. Que eu fiquei realmente assim. Parecia que minha carne ia desgrudar do meu corpo. Então, eu sempre praticava esses atos, mas eu tinha muita vergonha também de decepcionar o Senhor, de entristecer a Deus. Porque a gente sabe que quando a gente comete esse pecado, a gente é filho da desobediência. Então, a gente está cometendo algo contra Deus. E claro que Deus, ele nos ama, mas ele não ama o nosso pecado. Ele nos perdoa, perdoa, mas ele não ama o nosso pecado. Então, a coisa que eu mais digo assim para as pessoas quando vêm me perguntar, mas como que foi o processo? Simplesmente jejue, porque o jejum é o que vai mortificar a tua carne e vai vivificar o espírito. Então, quando a gente jejua, automaticamente Deus ele vai começar a te dar autocontrole para as coisas, né? Você vai ter um autocontrole, você vai pensar duas vezes antes de fazer, você vai pensar duas vezes antes de falar. Isso tudo vai te ajudar muito no seu processo de libertação. Se você é uma pessoa que gosta da pornografia, que você é uma pessoa que tem esse vício da pornografia, evita, diga não à pornografia. Automaticamente, quem gosta da pornografia gosta da masturbação. Quem cai na pornografia automaticamente é levado para masturbação. Quem gosta mesmo de ver. E é possível, muitas pessoas questionam, é possível você que é viciado em pornografia deixar de gostar da pornografia? Sim, é totalmente possível você deixar e você até chegar a ver de novo, você ter nojo daquilo, que é o meu caso hoje. Eu vivia disso, eu vivia da pornografia, eu vivia do sexo. E hoje, para a glória de Deus, se eu pensar que no pecado, novamente eu chamo de pecado porque eu deitar com uma pessoa que não é para mim, simplesmente aquilo me traz muito nojo.
né? A gente sabe que é uma coisa que é muito forte. Então é muito lindo o que Jesus faz, o que o poder de Deus faz, né? Que é isso, Deus ele nos purifica, ele tira todo o nosso desejo de pecar. Claro que não é todo, porque assim, é tudo uma caminhada, não é tudo do dia pra noite, entendeu? Mas ele tira todo o nosso desejo de pecar. Hoje eu já não tenho mais essa vontade. Mas por quê? Porque hoje, né, pela misericórdia do Senhor, eu tenho andado em espírito e peço que ele me conceda a oportunidade de continuar vivendo em espírito. Porque se a gente dá lugar pra carne, automaticamente a vontade da carne, a concupiscência da carne, ela também vem e você torna a praticar todas as coisas novamente. Então, o certo pra gente conseguir abandonar o pecado, o que que é? É o nosso jejum e a palavra. A palavra é muito importante, porque a Bíblia diz que a verdade é o que liberta. Então, quando você lê a verdade, automaticamente liberta. Antes de você pensar, pensa, isso pode me levar à morte, isso pode me levar para o inferno. E acho que quando a gente começa a pensar assim, tem gente que fala, mas é muito duro. Mas é a verdade. Você não peca, por quê? Porque você ama Deus, mas a princípio o nosso temor, ele começa porque nós temos o temor, a palavra temor, se você olhar no dicionário, é um certo medo. Então você precisa sim ter medo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos temer ao Senhor e não ao diabo, porque Deus ele tem o poder de nos colocar no inferno ou não. Então nós devemos temer. Claro que Deus não é um Deus mau, mas a gente sabe que todo pecado que a gente comete na carne, a gente vai pagar na carne. Então, assim, é claro que Deus, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita o Senhor e quando a gente confessa nosso pecado, aquela transgressão, ao invés de ser cobrada da forma que seria se a gente não se arrependesse, ela vai ser cobrada de uma outra maneira, porque Deus é um Deus de misericórdia. O Deus que apaga a nossa transgressão e nos livra de todo mal. Então, foi isso, em nome de Jesus. Espero que eu tenha contribuído, né, para o teu processo de libertação, né, que vocês continuem orando, porque a oração é a chave da vitória e a oração também ela faz com que a gente tenha intimidade com Deus. É a intimidade com Deus que vai te mostrar o caminho que você deve andar. Então é isso. Foi assim que Deus me libertou da masturbação, da pornografia. Eu era totalmente viciada. Eu era aquela pessoa que transava no meio do trânsito, que fazia, né, os atos no meio do trânsito, essas coisas assim, pra você ver o nível. Então, se Deus me libertou, Ele pode libertar você também. Não é difícil, não é impossível, né? Claro que com a força e com o poder de Deus, Deus ele vai te libertar, Ele vai te levantar e Ele vai transformar a tua história também, em nome de Jesus, amém? Continue orando aí pela minha vida, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada.